Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, pelo momento que estamos vivendo. Agradecemos ao Senhor, Pai, porque nós estamos vendo cada vez mais na internet, nas mídias, o ataque que está tendo à tua igreja nesses últimos dias. O tempo tem mostrado, Senhor, que já é tempo, Pai, dos que estão mortos esquentar. O tempo tem mostrado também, Senhor, que precisamos sair, Pai, da letargia que tem nos prendido há tanto tempo, Pai. Situações que têm nos mantido presos, ó Pai, em nossas próprias mentes. E precisamos, ó Pai, nos deter na Tua palavra, nos testemunhos do Seu Espírito, através do Espírito de profecia. E que o Senhor gere o reavivamento em nós, que nem pouco, Senhor. E pedimos ao Senhor também, Pai, que o Espírito Santo agora, Senhor, esteja na mente de cada pessoa, e removendo tudo que está do lado de fora, Senhor, que possamos focar na Tua palavra nesse momento. E que possamos aprender juntos, Pai, porque não sabemos quantos de nós estarão em pouco tempo defronte de reis e governadores, tendo que dar testemunho de tudo isso aqui que a gente vai estar aprendendo, Senhor. Então pedimos que o Senhor opere esse milagre em nós agora. Te pedimos e agradecemos pelo poder, pelo sangue e pelo nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, que é isso. O título agora da nossa palestra é O Alto Caminho. Nós vamos, pela graça do nosso Senhor Jesus, nós estaremos vendo todos os detalhes possíveis enquanto estivermos bem para isso. Nós estaremos vendo todos os detalhes possíveis para que nós não tenhamos dúvida do que é o alto amor. Assim faremos com o selamento, quando começou, o que é o selamento, quem recebe o selo, quem não recebe, o que é o selo, por que selar. Nós vamos ver todos esses detalhes pela graça do nosso Senhor Jesus. Então, quando nós falamos, né? Essa é uma linguagem mais para os adventistas, digamos assim. Quando nós falamos alto comum, né? É uma linguagem mais utilizada pelos mitos de profecia, mas qual é a raiz desse nome? Está relacionado com Apocalipse, capítulo 18. Então nós vamos ler juntos aqui o capítulo 18 de Apocalipse. E hoje nós vamos fazer uma revisão muito extremamente importante do que são as mensagens angélicas. Apocalipse 18 diz assim: depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, diz ele: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e cobriu de todo espírito imundo, e esconderijo toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Verso 4. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não corras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Então, veja, de onde é que surge esse termo autoclamor na Bíblia? Perceba o seguinte, queridos. No capítulo 18, no verso 1, vamos analisar detalhes. Você sabia, nós vamos ver isso mais tarde. Essas figuras de anjos, elas são simbólicas ou são anjos de verdade? Veja só, nesse verso 1, quem é que desce do céu? O que diz a Bíblia aí? Outro. Por que outro anjo? Que já tem 10 anos. Porque já tinha descido alguns antes desses, correto? E quem eram esses que vieram antes dele? Das mensagens gestes, Isso. mensagens próprios. Quem foram esses que vieram antes? Os anjos de Apocalipse 14. Olha só na sua Bíblia agora aí. Apocalipse capítulo 14, verso 6. O que é que está escrito aí quando ele vê o primeiro anjo no versículo 6? O que é que está escrito em Apocalipse 14, verso 6? E vi outro anjo. Espera aí. Se você parar para analisar esse versículo 6, ele já começa dizendo que viu outro também. Aí só vai ver isso lá no final da nossa campanha. Mas aqui é o primeiro. Olha o versículo 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e as conchas das águas. Verso 8. E outro anjo seguiu, dizendo: caiu, caiu Babilônia,
aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua comunicação. Verso 9. E seguimos o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém na besta e a sua imagem e receber um sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira. Será atormentado por fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do Deus. Queridos, veja só. Primeiro desce estes três, em Apocalipse capítulo 12. Eles começam a dar uma mensagem, que essa mensagem é mundial. E quando chega o verso capítulo 18, no verso 1, olha o que acontece. Depois dessas coisas, vi descer outro anjo. Então, se nós já tínhamos três ali no capítulo 14, esse 18 seria o quarto. Correto? E quais são, o que nós podemos analisar? Então, eu vou pedir que vocês anotem essas coisas que nós vamos falar agora. Quais são os detalhes que vão caracterizar a obra desse anjo de Apocalipse 18? Veja só. Ele desce do céu e ele tinha o quê? Grande... O que está escrito na sua Bíblia no versículo 1? Apocalipse 18, verso 1. Ok. Ele tinha grande poder ou autoridade. E o que aconteceu quando ele desceu, queridos? Então anota aí. Quando o anjo de Apocalipse 18 desce, a terra é iluminada com o quê? Com a glória de quem? De Deus. Com a glória de Deus, que está emanando dele. Quando ele ilumina a terra com a glória, aí o verso 2 diz que ele faz o quê? Clama fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morável de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda água imunda e odiada. Agora, para a gente entender de forma clara a obra desse ano do Apocalipse 18, nós temos que ter clareza sobre a obra dos três primeiros anjos. Por que isso, queridos? Porque veja que esse anjo, quando ele desce, ele clama alvo. Quando ele vai clamar para toda a terra, o que acontece com a terra? A terra é iluminada com a sua glória, mas a mensagem que ele dá é o quê? Qual é a mensagem do verso 2? Caiu o quê? Mas isso já não foi dado essa mensagem antes? Quem foi que tinha falado isso antes? Isso encontros. O segundo anjo. Mas a Bíblia também fala aqui no verso 1 que no capítulo 18, esse anjo que desce, a terra é iluminada com a sua glória. Mas espera aí, a glória de Deus só apareceu em alguma das mensagens dos filhos anjos? Não. Isso. Sim ou não? Dá uma olhada aí. A glória de Deus aparece aonde nas três mensagens evangélicas? É mesmo. Olha que interessante. Olha que interessante. Na primeira mensagem é dito assim, ó: temei a Deus e dai. Só que essa agora que ele fala, nós vamos ver ali, né? Nós vamos ver os textos e a do... Essa agora, queridos, quando o quarto anjo desce, veja que primeiro o primeiro anjo fala assim, ó: temei a Deus e dai glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Mas no livro de Isaías fala que toda a terra seria cheia da glória do Senhor. E quando o quarto anjo desce, aí sim é cumprido a primeira mensagem na sua completude, e então a terra inteira é iluminada por quê? E aí quando a terra começa a ser iluminada com a glória de Deus, aí ele clama, ó: caiu a grande Babilônia. A gente vai ver que não é por acaso essa sequência. É sério? Veja que a terra está sendo iluminada, e quando a terra é iluminada, aí ele clama: caiu a grande Babilônia. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Então nós já vimos a primeira mensagem tendo a sua completude ali no anjo de Apocalipse 18 e 10. Nós vimos a segunda mensagem também, porque ele agora, quando ele vai iluminando a terra e ele dá a mesma mensagem do segundo anjo, ele vem com essa voz potente. Então a segunda mensagem contra a sua completude também. Mas cadê a terceira mensagem aqui? Onde é que está a terceira mensagem aqui no capítulo 18? Então nós estamos vendo que esse anjo desce para completar as três mensagens. Vocês estão percebendo isso? Para dar o sentido final a essas mensagens. Então nós passamos da primeira, nós passamos da segunda. Cadê a terceira no capítulo 18? Qual o versículo? Veja que a partir do verso 3 você já vê ele trazendo novamente o mesmo conceito da terceira mensagem. Porque olha o verso 3.
Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação. E os reis da terra se fornicaram com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Você percebe que essa mensagem é semelhante à terceira mensagem angélica? Você percebe então que aqui ele vem para fechar a sonoridade da terceira mensagem também? Então por isso que a terra toda vai ser iluminada. Por quê? Porque quando essa mensagem do quarto anjo, quando este quarto anjo desce, ele traz o sentido completo às três primeiras e a obra então é finalizada. Ok? Nós vamos ver alguns textos aqui, deixa eu ver ali que a gente vai começar a ler, deixa eu ver trazendo, que nós vamos ver que essa palavra autoclamor então é quando, veja, as três mensagens elas começaram a vir. Só que quando foi que começou, nós vamos ver ali no texto, mas vamos ver de cabeça aqui como é que a gente está lembrando das coisas. Quando foi que a primeira mensagem angélica começou a ser levada para o mundo? E que vocês querem preparar? E outras participaram, alguém tem outra data? Ainda. A primeira mensagem. Por que é importante, querido? Nós vamos ler isso. Por que é importante a gente entender as três primeiras? Porque o autoclamor, ele é justamente o cumprimento final dessas três mensagens. Então, para a gente entender o autoclamor, nós precisamos primeiro entender as três mensagens. Porque o povo adventista, nós vamos ler ali, o povo adventista foi chamado para isso. Se eu sou adventista do sétimo dia, mas não conheço as três mensagens que... Imagine só, vou dar um exemplo. Uma empresa contrata uma pessoa para só cuidar digamos, de uma máquina de... na parte da montanha. Dê um exemplo. Alguém pode dar um exemplo de alguma máquina aí, uma máquina grande? Hã? Um gerador. Imagine que uma empresa tem um problema de um gerador e a empresa vai e contrata uma pessoa ou uma outra empresa de gerador. Certo? Então, a empresa que está contratando, ela está esperando que a pessoa que vai chegar, ela vai saber mexer em quê? No gerador. Aí, quando a pessoa se apresenta dentro da empresa para poder fazer o trabalho, a pessoa fala assim, ó, nós estamos transformando naquele gerador ali. É um problema simples, mas você pode resolver. Aí a pessoa fala assim, mas aquilo ali? É aquilo ali para você mexer. Mas eu não sei mexer em gerador, não. No mínimo, a pessoa que contratou vai olhar e vai dizer o quê? Ué, como assim? Sua única função dentro da empresa é dar assistência ali no gerador. A empresa tem milhares de setores. Eu contratei você para isso. Como é que você está me dizendo que não sabe nem mexer no gerador? Não é estranho? Nós vamos ver o que o Espírito de Profecia diz. Por que os adventistas dos sétimos dias estão no mundo? Vamos ver ali. Vamos ver aqui. Para que o adventista do sétimo dia foi contratado, entre aspas, por Deus? Olha só. Testemunhos Seletos, volume 3, página 288. Olha o que diz o Espírito de Profecia. Por que existem adventistas do sétimo dia no mundo? Está escrito, ó. Em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo para quê, queridos? São atalaias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a obedecer. Sobre eles incide maravilhosa luz da palavra de Deus. Confiou-se-lhes uma obra da mais solene importância. Qual é a obra de uma adventista no sétimo dia? Qual é a mensagem que ela diz agora? A primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva. Por que existem adventistas do sétimo dia no meio? Porque o mundo desconhece as três mensagens angélicas. Qual o grande problema? Que os próprios adventistas desconhecem também. E por desconhecerem as mensagens angélicas, nós temos vivido no mundo como um pecador comum. Nós vamos ver isso aí. Os mesmos pecados que você vê no mundo, você vê um adventista que um dia cometer. Não foi. E por que isso? Porque nós não estamos dando atenção
as três mensagens. Certo? Então, quando nós olhamos para o anjo de Apocalipse 18, vamos ler isso aqui, para a gente poder ter segurança. Olha só, o grande conflito para os meses 90. Quem podia anotar, por favor, Morte? O grande conflito 390 diz assim: o capítulo 18 do Apocalipse indica o tempo em que, como resultado da rejeição da tríplice mensagem do capítulo 14, versos 6 a 12, a igreja terá atingido completamente a condição predita pelo segundo anjo, e o povo de Deus, ainda em Babilônia, será chamado a separar-se de sua comunhão. Essa mensagem é a última que será dada ao mundo. Olha só. Então vamos lá. O Apocalipse 18 diz que o que é que o anjo está fazendo então para o mundo? Uma mensagem. Então vocês percebem que a obra do anjo de Apocalipse 19 é uma mensagem. Mas veja que essa mensagem tem consequências de quê? O que é que o Supervicia diz? Preste atenção, gente, porque é muito importante isso aqui. Nós estamos no começo. Sabe quando a pessoa vai fazer o cordado ali, ela começa a dar as primeiras passadas ali, é o que nós estamos fazendo. Então, o anjo que de Apocalipse 18, ele carrega o que consigo? Muito poder. E a terra é iluminada com a sua glória. Mas como é que a terra é iluminada com a glória? Através de uma pessoa. Olha só. Vida e Ensino 220. Uma crise acha-se diante de nós. Uma crise acha-se diante de nós, precisamente diante de nós. Devemos agora, pelo poder do Espírito Santo, proclamar as grandes verdades para esses últimos dias. Não levará muito tempo para que todos tenham ouvido a advertência e feito sua decisão, e então virá o fim. Então o fim depende que as pessoas do mundo ouçam a mensagem que quem foi chamado para dar. Por isso é adventista. Você é adventista dos 7 minutos. Vamos lá. Quando é que o movimento adventista foi consolidado? Como movimento, não como igreja. Como é que foi consolidado ali? Por volta de quanto ali? Não, essas pedras são organização. Por isso eu falei, não a igreja, mas movimento. 1844. Certo? Então nós estamos aqui, que ano? Quantos anos depois? Mais ou menos 40 anos. Olha o que o Espírito de fala, depois de 40 anos, que 1843 e 1844 já havia passado. Preste atenção nisso, que é de extrema importância. Olha o que ela vai dizer. Olha o que ela diz. Em suas mensagens aos homens, os anjos de Deus apresentam o tempo como sendo muito... Assim tem sempre sido apresentado. Verdade é que o tempo se tem o quê? Prolongar além do que esperávamos nos primitivos dias dessa mensagem. Nosso Salvador não apareceu tão breve como esperávamos. Falhou, porém, a palavra de Deus? Absolutamente. Cumpre lembrar, não é? Cumpre lembrar que as promessas e as ameaças de Deus são igualmente o quê? Condicionais. Deus confiará a seu povo uma obra a ser executada na terra. A terceira mensagem angélica, como é que está escrito? Que palavra é essa aqui? Devia ser dado. A mente dos crentes ser dirigida ao santuário celeste, onde Cristo entrara para fazer expiação. A reforma do sábado devia ser levada avante. A brecha feita na lei de Deus precisava ser reparada. Importava que a mensagem fosse proclamada com que voz? Gente, e qual é o sentido de ser proclamado com grande voz? É para quê? Para que todos os habitantes da terra recebessem a advertência. O povo de Deus precisava purificar sua alma pela obediência da verdade e preparar-se para estar sem falta perante ele em sua dúvida. Houvessem, olha só, aqui está o ponto agora. Houvessem os adventistas, depois do desapontamento de 1844, sustido firme sua fé e seguido avante, unidos, segundo a providência de Deus, fez abrir o caminho, recebendo a mensagem do terceiro anjo e no poder do Espírito Santo, proclamando ao mundo. O que teria acontecido que isso? Haveriam visto a salvação de Deus, o Senhor teria operado poderosamente com os esposos deles, a obra haveria sido
corrida. Vocês estão percebendo então o que nós estamos falando aqui? A obra era, recebeu a mensagem do primeiro anjo, nós vamos ver quando começou. Recebeu a segunda, recebeu a terceira, acabou. Quando isso, queridos? Logo depois de quando? Esse é rápido. Recebeu a primeira, recebeu a segunda, recebeu a terceira, levou para o mundo unidos. O mundo dele acabou. Só que Satanás ele é inteligente. Ele sabe que na união exige a força. Então o que é que promove? Divisão. Um irmão contra o outro. Um com ódio do outro, um com raiva do outro. E assim, por mais que as pessoas conheçam, a coisa não vai avante. Lembra o texto que nós vimos ontem? Se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros. Então não basta, dentro de uma congregação, tu irmão dê a luz. Se outro irmão não tem a luz, vai haver discussão, vai haver briga, vai haver problema. Então olha só. Só que olha só. Se ele tivesse feito isso, o Senhor já teria, a obra teria sido concluída. E o que aconteceria finalmente? Se isso teria vindo antes para receber seu povo, para dar-lhe o seu galar. E agora, 40 anos depois, olha, esse número 40 é interessante, hein? 40 anos no deserto, e lá estava eles de novo, 40 anos novamente no deserto. E aí, olha o que ela diz, ainda sobre esse período. Ó. Mas no período de dúvida e incerteza que se seguiu ao desapontamento, muitos dos crentes no advento fizeram o que, gays? Renunciaram. Assim foi prejudicada a obra, e o mundo foi deixado em trevas. Houvesse todo o corpo de crentes arrepentíveis, se unidos nos mandamentos de Deus na fé de Jesus, quão grandemente diversa teria sido nossa história. Não haveria a Primeira Guerra Mundial, nós vamos ver isso aqui aí. Não haveria a Primeira Guerra Mundial, não haveria a Segunda Guerra Mundial, não teria existido os Hitler, nada. Nada existiria. Se o Modric tivesse seguido a primeira, a segunda e a terceira mensagem do dia. Nós estamos em que ano hoje? E nós como um pouco hoje, se você olha para a igreja adventista hoje, não vou nem falar no mundo inteiro. Você olha para o estado da igreja adventista no Brasil. O que nós vemos hoje na igreja adventista no Brasil? Nós vemos hoje as 3 mensagens angélicas sendo explicadas para as pessoas, você vê os adventistas sabendo isso, você vê os adventistas pregando isso. O que nós mais vemos? Adventistas contra adventistas. O que é mais comum hoje na igreja adventista? Adventistas contra os próprios adventistas. Infelizmente. Quando eu falo adventistas contra adventistas, é o quê? Dissensão dentro de nós mesmos. Um crê de uma forma, outro crê de outra, e um que crê de forma diferente, fala mal do outro que crê de forma diferente, e ele levanta situações e assim vai. E aí, às vezes, você acredita na natureza de Cristo de uma forma diferente e é taxado de uma coisa. Você crê que é possível vencer o pecado e é taxado de outra coisa. Não é assim que nós vemos no contexto geral, dependentista. E as pessoas ficam muitas vezes confusas, porque um líder fala uma coisa, outro líder fala outra. Mas nós vamos ver que isso já tudo isso é tempo passado. Entende? Então, qual é a forma, a única maneira dos adventistas do sétimo dia terminarem a obra que foi confiada? Quando eles entenderem e verem o que? Até o que eles somos chamados para fazer. E o que é que nós somos chamados para fazer? Levarás? Eu ia para as mensagens hoje. Então, Cristo já deveria ter voltado. Aí olha o que ela puxa, Marizimo. Não era a vontade de Deus que a vinda de Cristo houvesse sido assim retardada. Não era desígnio seu que seu povo Israel vagueasse 40 anos. Será que ela está falando só de Israel antigo? Não. Não, porque já estamos aqui agora em 83. A igreja, gente, já estava 40 anos no deserto, de novo. Deus não queria isso. Em 1880, Deus não queria que a história da Terra tivesse continuado ainda da pontinha e tal. Então ela diz, olha só, prometeu conduzi-los diretamente à terra de Canaã e estabelecê-los ali como um povo santo, sadio e feliz. Aqueles, porém, aqui que eu primeiro pregado, não entraram por causa de quê? Da incredulidade. Seu coração estava cheio de murmuração, rebelião e ódio, e ele não tinha cumprido seu conceito. É isso. Então, queridos, por que Deus não pôde terminar a obra em 1944? Nós tínhamos pessoas incrédulas e que estavam com o coração cheio de bom coração, rebelião. Não falo mais sobre isso. Aí ela botilhou.
Por 40 anos a iniquidade, a murmuração e a rebelião suprimiam o antigo Israel da terra de Canaã. Os mesmos pecados têm retardado a entrada de vara moderno na Canaã celestial. Em nenhum dos casos houve falta da parte das promessas de Deus. É a incredulidade, a mundanidade, a falta de consagração e a bontenza entre o professo como Deus que eles têm detido neste mundo de pecado e dor por tantos anos. Então veja que, quando nós olhamos para a situação da igreja em si, como um todo, quando nós somos vejo como de povos genitípicos, nós vemos que esses são os pecados que nos desmotivam. Agora, como nós já começamos a ver nas palestras da doutora André, eu preciso esperar o reavivamento da igreja, dos irmãos? Não. Eu preciso começar a gostar um reavivamento individual. Eu vou ficar esperando os irmãos começarem a ver os livros de Ellen White? Não, tipo. Não sei. Hã? Pois é. Nós temos um grave problema hoje. Qual é o grave problema? Muitos não creem mais no espírito de profecia. Outros creem, mas creem em partes. Tem outras partes que não dá, né? Mas para haver reavivamento na igreja adventista, nós precisamos dos testemunhos do espírito de profecia, sim ou não? Então olha só. Sobre nós repousa a pesada da responsabilidade de advertir o mundo de sua governação iminente. Em todas as direções, de onde de perto, chame pedido de auxílio. Deus convida a sua igreja a despertar e revestir-se de poder, a imortais coroas a serem tanes, ao rei do céu a ser alcançado, ao mundo perecendo na ignorância a ser iluminado. Então, é para isso que nós somos chamados como adventistas. Então, agora, queridos, como a gente precisa entender? Porque todos nós aqui queremos dar o alvo, sim ou não? Quem não quer dar o alvo? Ninguém. Então, para que eu possa dar o alvo famoso, o Espírito de Profecia fala que eu preciso conhecer o quê? As 3 mensagens. Então, com isso eu perguntei no início, nós vamos fazer um resumo aqui. Nós não vamos entrar detidamente em cada uma delas. Não vai sobrar tempo para a gente estudar o alto comum. Ok? Então, primeira mensagem angélica. Qual é a primeira mensagem angélica? Como ela começou e como eu preciso entender isso? Vamos ver aqui. Primeira mensagem angélica, anota aí, por favor. Deixa aí um espaço do binho para cada mensagem. Você bota assim, condição. Primeira mensagem que você assinei aí embaixo ou do lado. Vai fazer 3 blocos para a gente entender quando começou, para caber bonitinho para você estudar. Veja só. Primeira mensagem, uma história da redenção, página 356. A profecia da primeira mensagem angélica, apresentada em Apocalipse 14, teve o seu cumprimento quando, queridos? Do cumprimento do advento de 1840 a 1844. Isso aqui não é opinião de teólogos, isso aqui não é opinião de estudiosos, é o testemunho de Jesus falando. Ok? Tá claro isso? Pronto. Então vamos continuar. Tanto na Europa como na América, homens de fé e oração ficaram profundamente comovidos ao ser sua atenção chamada para as profecias e, examinando o registro inspirado, viram convincentes evidências de que o fim de todas as coisas estava às portas. Agora, a página 364 do mesmo livro História da Redenção diz assim: a primeira mensagem angélica foi dada. Qual foi o motivo da primeira mensagem? Separar a igreja de Cristo da influência corruptora do mundo. Todavia, para a multidão, mesmo dos profetas cristãos, as amarras que os prendiam à terra eram mais poderosas do que os atrativos celestiais. Escolheram dar ouvidos à voz da sabedoria terrena e deram respostas à escrutinizadora mensagem da verdade. Qual foi o propósito da primeira mensagem angélica? Separar os adventistas das influências do mundo. Então, o motivo da primeira mensagem angélica para nós como povo é nos separar das influências do mundo. Hoje, queridos, veja que o quarto anjo ele vai trazer ainda mais força para essa primeira mensagem. Então, hoje, o primeiro passo do adventista para viver a primeira mensagem angélica é o quê? Se separar da influência do rico. Faz sentido o adventista do sétimo dia fazer dancinha em rede social? Não. Não. Faz sentido o adventista do sétimo dia postar músicas do mundo para as pessoas dele? Não. Faz sentido o adventista do sétimo dia assistir os mesmos filmes, séries que o mundo assiste? Não.
é atrativo? O que o mundo coloca fora o adventista é atrativo? Se não fosse atrativo, ninguém ia. Faz sentido o adventista do sétimo dia ter o mesmo tipo de alimentação que o mundo tem? Não. Então, a primeira mensagem angélica, ela veio para aqui. Para fazer o quê? Qual foi o motivo? Separar a igreja de Cristo da influência corruptora do mundo. Então, quando nós falamos de separação, é separação na música, é separação na alimentação, é separação no divertimento, tudo deve ser completamente separado. Pessoas matam e morrem por um time de futebol. O Espírito de Profecia fala, queridos, que existem certas situações. Aqui eu quero dar uma pausa aqui. O Espírito de Profecia fala que existem certos locais que, onde nós vamos, os anjos não podem ir conosco. Vocês já leram isso? Tá. Esses lugares que, se você entrar, o anjo ele vai ser obrigado a parar na porta, mas ele não vai poder entrar com você. Será que nós estamos nos aventurando em lugares como esses? Então, quando nós falamos de ter a influência dos anjos naqueles lugares, nós estamos falando aí, não só de você ir para lugares que é muito claro que Deus não vai estar lá, né? Existem lugares que a presença de Deus não vai se manifestar, como esses locais foram citados. Mas nossos lares, muitas vezes, dentro das nossas casas, o que é que está sendo ouvido ali? Murmurações, queixas, maledicências. É ou não? E nesses ambientes, os anjos vão ficar? Não. No Adventista fala, por exemplo, de contendas. Ela diz que existe demônio da contenda. Nesses locais, assim, os anjos vão ter prazer em ficar naqueles locais? Não. Então, quando nós falamos da primeira mensagem angélica, qual foi o motivo? Então, por isso que qual é a mensagem que um anjo fala em Apocalipse 14? Voltem para a sua Bíblia novamente. Apocalipse 14. Temei a Deus e dai. O que é temer a Deus? Vamos ver aqui, Joca 28. Vamos lá. O temor do Senhor é a sabedoria. E o apartar-se do mal é a inteligência. Agora vamos ao Provérbios capítulo 8. Provérbios 8. Provérbios capítulo 8, verso 13. Que aqui ele vai dar a definição direta do que é o temor do Senhor. Provérbios 8, verso 13 diz o que é aí. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a abundância, mal poluir e a boca perversa eu odeio. Ponto. Aí tá. Então, se você for pensar, qual é a definição de temor do Senhor? Está aqui. O que é o temor do Senhor? O temor do Senhor é, ou seja, definição. O temor do Senhor é odiar. Então, não é só. Então, como nós falamos em cristianismo, cristianismo não é um conjunto de dogmas, um conjunto de crenças em que eu digo, creio em tudo isso. Creio nessas coisas, creio que Cristo veio, creio que Cristo nos salvou, creio que existe uma igreja remanescente. Não. Quem é que verdadeiramente teme o Senhor? Aquele que faz o quê? Odeia o mal, a soberba e a arrogância. O mau caminho e a boca perversa. Então, se eu não odeio uma boca perversa, ou seja, uma boca que fala mal, que fala perversidades, eu não temo o Senhor. Então, o temor do Senhor, queridos, é isso aqui. Por isso que, quando a primeira mensagem angélica veio, ela veio para separar os adventistas, separar o povo de Deus das influências do mundo. Então, aqui está no versículo 13, o temor do Senhor é odiar o mal. Ou seja, tudo aquilo que é fora da natureza de Deus é o mal. E a primeira mensagem angélica ela deu para isso. Então, nós lemos isso em História da Redenção, página 364. Quem estiver anotando aí, no livro Grande Conflito, página 436, Grande Conflito 436, ela diz assim: pelo primeiro anjo, os homens são chamados a temer a Deus e dar-lhe glória, e adorá-lo como Criador do céu e da terra. A fim de fazer isso, eles devem obedecer à sua lei. Então só tem uma forma do ser humano temer a Deus e dar-lhe glória: se ele for obediente à lei de Deus. Não tem como o ser humano temer a Deus e dar-lhe glória se ele não é obediente à lei de Deus.
É muito simples esse pensamento. Por que não? Nós vemos em Provérbios 8,13 que o temor do Senhor é o quê? Odiar o mal. Mas o que é o mal? A transgressão da lei. Tudo aquilo que está fora. O pecado. O que é o pecado? Você que está escrevendo na Bíblia sobre o pecado, corrupção, sócia. Transgressão da lei. E quando você vai para 1 João 5,17, diz assim, ó, toda injustiça é pecado. Então, pecado é injustiça. Então, o mal que a Bíblia está falando aqui é justamente a injustiça, a transgressão da lei. Então, quando Deus está habitando no ser humano, este ser humano vai odiar tudo aquilo que é mal. Mas o mal é a transgressão, a iniquidade. Vamos ver isso lá no livro de Hebreus? É, antes vai preceder isso de forma clara, brilha só. O que está escrito aqui em Hebreus, capítulo 1? Aí você vai ver exatamente o que nós estamos falando. Hebreus, capítulo 1, verso 9. Aqui é o pai falando para o filho. Olha o que ele diz em relação ao filho. Hebreus, capítulo 1, versículo 9. Então nós estamos falando do temor ao Senhor. Então o Espírito você fala que não tem como temer a Deus e transgredir sua lei. São duas coisas incompatíveis. Olha só. Então ele diz, Hebreus 1, verso 9. Todos acharam? Sim. Diz assim, ó. Amaste a justiça e odiaste o quê? Então odiar o mal é odiar a iniquidade. E a palavra iniquidade aqui é transgressão. Então o mal é pecado, é transgressão da. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Então, veja que, quando a Bíblia fala em odiar algo, nós devemos odiar o quê? A iniquidade. Por isso que você reparou, quando ele falou, por que eles não, Jesus não botou em 44, ela fala que eles acalentavam aquele coração, ódio. Mas era ódio ao pecado? Era ódio para quem? Ódio aos próprios irmãos. Satanás sabe que a nossa única saída como um povo é odiar a iniquidade. Mas é o que ele faz? Ele muda a trajetória do nosso ódio. Em vez de a gente odiar a iniquidade, odiar o pecado, nós estamos odiando quem? O pecado. O pecador, nosso irmão. Aí está acalentando o ódio desse nós. O Espírito Santo pode descer assim? Nunca, de forma alguma. Por isso que Deus, por mais que eles quisessem lá em Paris de Pátria, por mais que eles clamassem pelo Espírito Santo, o Espírito não ia descer. Porque senão eles mesmos morreriam. Se Deus derramasse o Espírito Santo sobre eles na planeta. Então, queridos, agora para a gente fechar essa parte do temor, que nós estamos falando da primeira mensagem, vamos até Eclesiastes capítulo 12. E você vai ver que assim que ele manda o homem temer a Deus, aí ele vai dizer uma coisa que tu tem como estar desencaixado ao temor. Eclesiastes capítulo 12, verso 13. Vamos ler juntos aqui. E dito o que se tem a ouvir do fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, e seu depende por Percebeu aqui? Como ele junta no mesmo verso as duas coisas. Tem e então, o temor do Senhor está diretamente ligado à guarda dos mandamentos. Ok? Então, primeira mensagem angélica nós passamos. Vamos voltar para Apocalipse 14 para a gente ler a segunda. Pergunta, Apocalipse 14. Primeira pergunta. Quando foi cumprida, então, vocês anotaram aí? Quando que foi cumprida a primeira mensagem, Cris? Vai ter quatro. Ok, ninguém mais tem dúvida em relação a isso, ok? Porque vinda é a hora do seu release. Quando fala assim, ó, agora que a gente entendeu, começou de 1840 a 1844, quando ele fala assim, ó, porque vinda é a hora do seu juízo, ele está apontando para o que aqui? Cristo em seu santuário 107, que diz ela tá aí. Aponta para a obra finalizadora do ministério de Cristo onde? No santuário. Porque termina agora a profecia de 2300 tardes antes, e em 1844 começa o quê? O juízo investigativo. Por isso que quando essa mensagem vem, aqui a primeira mensagem, ela diz, porque vinda é a hora do seu juízo. Então, a hora do juízo é a hora do juízo investigativo que começa no fim das 2300 tardes manhãs. Até aqui tudo bem, gente? Estamos caminhando devagarinho, a gente tentando pegar ponto por ponto. Todos conseguiram anotar até assim? Só de imagem, né? Cristo em seu santuário, página 107. Isso. Cristo em seu santuário, página 107. Ok? Vamos agora para a segunda mensagem. Diz assim,
E outro anjo seguiu dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Quem é Babilônia, queridos? O que é Babilônia? Tudo é consolidão. Babilônia está ligado à palavra confusão, né? Sistema religioso por completo. Mas anota aí, por favor, grande conflito teve 8 anos. No capítulo 14 de Apocalipse, o primeiro anjo é seguido por um segundo que proclama: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações e deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Agora olha o que o Espírito Profecia fala. O termo Babilônia é derivado de Babel e significa confusão, como a gente falou. É empregado nas escrituras para designar as várias formas de religião falsa ou apóstata. No capítulo 17 de Apocalipse, Babilônia é representada por uma mulher, figura que a Bíblia usa como símbolo de igreja, sendo uma mulher virtuosa, a igreja pura, e uma mulher desprezível, a igreja apóstata. Então, o que representa a Babilônia? Toda forma de quê? Religião falsas. Aí você pensa agora, vamos abrir para trazer contexto individual. Se Babilônia é toda forma de religião falsa, e a Bíblia fala que qual é a religião verdadeira? Cuidar dos órfãos, das viúvas. E o que mais, queridos? Guardar-se incontaminado. Mas se já vamos pensar que a primeira mensagem angélica faz o quê? Separa você do mundo. Aí vem a segunda e fala Babilônia. Você percebeu então que se você está separado das influências do mundo, é por isso que você dá a segunda? Porque a segunda é Babilônia. Eu disse que Babilônia é todo sistema de religião falsa. Mas se você não está fora do mundo, você faz parte de Babilônia. E se não está por aqui, sabe? Não pode dar mensagem. Vocês estão compreendendo isso? A sequência das mensagens, por que uma vai atrás da outra? Porque se a primeira é para tirar você do mundo, se os anjos de Deus olham, daí você faz as mesmas coisas que as pessoas do mundo fazem, você está fora de Babilônia, querido? Se você levantar sua voz hoje para as igrejas falar para eles saírem, vai ser a voz que vem do céu? Não. Não. Por quê? Porque quando Deus olha para a sua casa, quando Deus olha para a sua vida, quando Deus olha para o seu coração, ele vai ver alguma diferença de você como pecador comum? Não. Então quem é que dá a segunda mensagem? Àqueles que são retirados do mundo, que são retirados das influências do mundo, não só das igrejas caídas, mas das influências do mundo. Não basta eu ter saído de uma igreja caída se hoje as coisas que eu faço são as mesmas coisas que uma pessoa que nem até igreja faz. Eu ainda estou em Babilônia. Então, o primeiro chamado, quem tem que ouvir sou eu. Sai da Babilônia. Sai das influências do mundo. Qual o tempo que você está perdendo? Você perde tempo com o que normalmente? As mesmas coisas que as pessoas do mundo perdem? Então você precisa ouvir um chamado. Sai dela, pô. Porque você pode estar com uma biguinha portátil só como ali, te atraindo cada vez mais. Se você for ler o livro de Stephen Hasker, ele tem uma trilogia, né? E ele tem um livro sobre Daniel e ele tem um livro sobre Apocalipse. Se você não estudar esses dois livros e ver ele explicando ali sobre a Babilônia, é fantástico. Ele diz ali que nas vezes que Deus levantou os profetas, por exemplo, Ageu, Zacarias, na época de Zorobabel, ali tudo, disse quando eles davam para o chamado, vamos, se você for ler o livro de Zacarias, por exemplo, ali diz, olha, pode sair, a terra está tranquila, vai dar tudo favorável para você sair para Jerusalém. Sabe o que aconteceu? Aí Haskell fala, o povo já tinha os filhos nas escolas bem estabelecidos em Babilônia. Eles já não viviam daquela mesma escravidão que eles viviam no início. Eles já tinham construído casas em Babilônia, já tinham feito tudo em Babilônia. Aí chega o profeta e fala assim, sai, vai para Jerusalém. Ele quer assim, peraí, mas Jerusalém está toda quebrada. Ainda vou ter que ir para lá para restituir os muros, para fazer um monte de coisa. Uma trabalheira que só. Eu vou sair nada. Não dá se hoje sair daqui, depois de tanta batalha que eu já tive na minha vida, vou para lá, começar do zero, não vou fazer isso não. E eles ficaram... E muitas vezes é assim que a gente faz com as coisas que nós temos, nossos pecados acariciados. A gente muitas vezes, os Espírito Santo fala, você está pecando nisso. Ah, mas fulano, irmão fulano faz pior. Ah, mas fulano, beltrano, ciclano, a gente dá desculpas, como o povo fez em Babilônia. Não, mas eu não posso ir para Babilônia não, porque eu... Ora para depois eu já... Mas o nosso momento tá aí, mãe.
Exatamente. Quantas vezes a gente fala isso? Você ora assim, ó. Você lê lá um texto, ou você ouve uma pregação e fala assim, ah, mas fulano, esqueça fulano, que Deus, você fala que no juízo investigativo, você vai ser colocado como se não existisse nenhum ser humano na Terra. Se você anda em transgressão, você está em transgressão. Não é o irmão que está levando você à transgressão. Não é a sociedade que está levando à transgressão. Nós não somos produto do mundo, nós somos produto daquilo que nós temos com Cristo. Amém por isso? Amém. Então, quando nós olhamos para o santuário, quando nós olhamos para o juízo, nós temos que olhar o seguinte, daqui a algum tempo, queridos, cada um de nós que estamos aqui, nós estaremos sozinhos. Hoje nós estamos felizes. Mas o Escritura fala que nós teremos que ser provados sozinhos. E aí não vai ter filho, não vai ter filha, não vai ter pai, não vai ter mãe, não vai ter vizinho, não vai ter avô, não vai ter nada. Porque os anjos, nós vamos ver um texto aqui, os anjos precisam olhar para a terra e precisam ficar provado o caráter que você edificou na terra pode entrar no céu. Nós vamos ler esse texto na palestra de Salomão. Os anjos, eles não são oniscientes. Então os anjos, ele vê ali o seu procedimento, ele vê você ali, né, buscando, ele vê aquilo, mas ele não consegue acessar o seu coração. As miríades e miríades não conseguem. Por isso que Cristo entrou no santuário. Nós vamos falar sobre isso depois. E quando você olha para o juízo investigativo, a gente fala assim, por que começou o juízo investigativo? Se você parar para pensar, qual é a doutrina que o mundo evangélico mais ataca os adventistas? Que diz que é a maior heresia possível dos adventistas. O juízo investigativo. Porque essa é a nossa doutrina indistintiva. Você não vê outra denominação explicar o juízo investigativo, vê? Mas por que precisa de um juízo investigativo, queridos? Qual é a necessidade? Deus já não sabe quem está salvo, quem não está? Deus, quando ele olha para o seu coração, ele não sabe? Sabe. Então, para que julgar? Ah, porque o céu não mora só Deus lá dentro. É ou não é? No céu, Deus fica sozinho 24 horas por dia? Não. Por isso Jó precisou que Que Jó, Abraão. mentira, Abraão. Exatamente. Por quê? Porque quando, no caso de Abraão, se você pegar para trás esse profeta, você vai ver ali. Deus chamou ele de pai da fé. Só que aí ele fraquejou. Aí ficou-se a mancha. Aí Satanás se apresentou e falou, peraí, é esse daí? Esse que você chamou de pai da fé? É esse que você vai na entrada? Ele, ó, é ele que vai representar o pai dos fiéis. Não é esse daí? Não é assim que Satanás age, queridos? Você? Mas fulano, logo você. É logo assim que Satanás apresentou. Uma fala dessa vinda boca de Satanás. Aí Satanás fala assim, mas peraí, você disse que era o pai dos fiéis? Como é que você vai botar ele lá dentro? Você me expulsou. Nós vamos ver, inclusive, essa fala dele. Tem uma fala que ela registrou, que ela ouviu. Deus permitiu ela ouvir essa fala e ela registrou. Vou mostrar pra você em outra palestra. Mas Satanás diz assim, ó. Me tirou dali com esse argumento. Aí agora você vai botar ele. E vai dizer que ele é o pai dos fiéis. Não pode. Não pode. Aí o que Deus tem que fazer? Chegou até a Abraão e disse, olha. Pega seu filho. Aquele seu filho preferido, a quem você ama. Deus foi mais, né? E leva para matar. Abraão poderia ter pensado que, meu Deus, não tem como, como é que eu vou fazer isso? Se o senhor disse que era o plano da promessa, ele vai correr. Acabou a promessa na minha vida. Ele poderia falar um monte de coisa, poderia ou não poderia? Mas o Senhor deve falar que essas são uma das provas mais terríveis que o ser humano é por chamado a passar. E por que Deus deve ser tão terrível com Abraão? Porque os anjos não são oniscientes. Os anjos passaram por uma batalha gigantesca no céu. E os anjos caídos foram expulsos por qual motivo? Por causa de rebelião, murmuração e ódio. Aquelas mesmas coisas que Herodes falou, tu por esses dias não voltou ainda. Então os anjos que sabem que tem uma prova. E Senhor, Pai dos fiéis. O Pai daqueles que vão crer na sua palavra, Senhor. Satanás está dizendo isso, mas como é que eu vou saber quem está certo? O que Deus fez? Deus fez para provar diante de todo o universo que o que ele fala é deixar-se. Por isso que no final do juízo todos vão dizer o quê? Verdadeiros e justos são seus caminhos. Então, quando Deus chamou Abraão, se você puder bater com esse profeta, você vai ver isso lá. Que quando Abraão passou na prova, ela disse que o céu inteiro bateu o pau na mão.
O céu inteiro bateu palmas e assim, fala a verdade. Por isso que precisa de Bíblia investigativa. Porque os anjos veem você, os anjos veem toda a sua trajetória. E os anjos, eles olham, eles pesam as suas ações, o seu caráter, eles veem tudo. Mas só Deus vê o íntimo. Aí, imagine, queridos, o grande conflito. Imagina um conflito ali em Jó. Pare para pensar. Deus que pesa o coração. Qual foi o relato de Deus para Jó, queridos? Quando Deus olhou para Jó, Deus disse que Jó era o quê? Justo. Temente a Deus, se desviava do mal. Deus disse assim, é assim que eu olho para Jó. Aí vem Satanás, fala o quê? Não, não é bem assim. Se é assim, é porque tem coisa por trás aí. É ou não é? Se tem assim, é porque tem coisa por trás. Aí o que Deus fez? Então pode tocar. Pode tocar ali. Pode trazer a angústia sobre ele. Tire só uma parte. Aí Satanás viu que não deu, Satanás falou, mas também isso. Aí Deus tira. Isso comprova que a dúvida pairava diante dos seres irreverentes, Exato. diante dos anjos. Exatamente. Essa dúvida pairava, queridos. Quando Satanás deixou, ele mais fala, acho que é na revista Sign of the Times, de 6 de janeiro de 1896, ela disse que quando ele foi expulso, ele disse assim, eu vou provar para todos vocês que o que eu estou falando está correto. Eu vou provar para vocês que não dá para viver essa lei que Deus deixou. Não tem como. A gente pode viver uma parte, mas não tem como viver tudo. Eu vou provar para vocês. Qual foi o primeiro argumento dele que ele conseguiu? Adão e Eva. Quando Adão e Eva caíram, o superencefálico isso que Satanás exultou, porque é como se ele dissesse assim, tá vendo aí? Viu o que eu falei? Que não prestava. Viu? Tá vendo o que eu estou dizendo? Então, ficou esse conflito desde o passado. Então, por isso que quando Cristo foi no Santíssimo, por que tem que ter um juízo investigativo? Porque o caso de cada ser humano passa não só em revista perante Deus, mas o Espírito da Profecia fala, a Bíblia fala em Daniel 7, que junto com Cristo, lá dentro, quem é que está, queridos? Miríades. E aí, o João Pedro fala assim, aceitam-se nomes, rejeitam-se nomes. E o alto clamor vai ser justamente quando pessoas que na vida delas provam em sua vida que Satanás está errado, aí elas vão conseguir iluminar o homem espelho. Então, Satanás, ele levantou essas dúvidas e o juízo investigativo foi estabelecido para deixar claro para todo o universo que você pode ir para no céu. Que o sangue fiel purificou seu coração. E a gente vai ver isso, eu vou mostrar os textos para vocês. Ela dizendo que vai ficar provado que de fato você pode entrar no céu e você nunca mais vai revoltar uma rebelião lá dentro. Por isso. Vai ser seguro. Vai ser santo para ser exato. Então Cristo abre os livros e diz que todo o universo celestial e diz, olha, esse aqui é o Ivan, esse aqui é fulano, esse aqui é Beltrano. Então os anjos eles dizem, uau. E ali aceita-se o nome ou rejeita-se o nome. Esse pode estar. Esse aceitou conquistar a graça. Esse verdadeiramente está justificado até o fim. Isso, quem está falando, já é a base introdutória da mensagem de hoje à noite, que é o selamento. Porque vai ter detalhes sobre o selamento que nós vamos ver muito fortes. Porque nós vamos ver que esse período já começou. Então, no juízo investigativo, você não vai precisar estar morto. Se você for selado. Você não vai precisar esperar morrer. Seu nome vai passar no momento. E diante de todos os seres não caídos, todos vão saber de fato tudo o que acontece. Quando nós estamos falando, por exemplo, de sair de Babilônia, nesse sentido aqui que a Bíblia está falando, dessa confusão, quando nós falamos que não tem como você testemunhar se você ainda for de Babilônia, perceba que o sentido que nós estamos falando aqui é, se Babilônia é confusão, é pessoas que estão longe que estão dentro do mundo, das condições do mundo, da influência dos outros. Se você ainda está dentro das influências do mundo, você não tem como chamar as pessoas para fora da Babilônia, sim ou não? Sim. Não tem como. Agora, no sentido físico, quando nós falamos em sair da Babilônia, sair das cidades, aí sim, Deus está chamando um pouco para fora das cidades que estão lá no campo, para aperfeiçoar o caráter. Mas, você consegue entender dentro do que nós estamos falando? Que mesmo se você estiver no campo, você ainda pode estar em Babilônia? Sim. Sim.
Pô, Daniel esteve em Babilônia, mas Daniel não era babilônico. Sim. Daniel não tinha o espírito de Babilônia. Ok? E também não era a opção dele, tá? É outro ponto. Uma coisa é você ser levado cativo. Outra coisa é você desejar estar em Babilônia. Como, por exemplo, vamos dar um exemplo de uma pessoa que desejou Babilônia? Vamos ver aqui 2 Timóteo capítulo 4. Você vai entender na prática isso. Olha a diferença entre Daniel, entre Esté, porque ó, Esté foi levada, o povo dela estava cativo. Daniel estava cativo. Então, ele não era a opção deles, e porque eu gosto das músicas de Babilônia, eu gosto aqui, né, do investimento para o tamanho. Mas vamos para 2 Timóteo capítulo 3. Timóteo. Aí você vai entender de forma mais direta. 2 Timóteo é a última carta do Paulo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, aqui é quando Paulo já vai ser julgado para morrer, né? E olha o que aconteceu. Quando ele fala o verso 7, olha o verso 7 aí. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem sua vida. Verso 9. Procura vir ter comigo depressa. Por que ele pede para Timóteo vir correndo? Porque o quê? Porque Demas me desamparou, fazendo o quê? Amando o presente século e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Qual foi o problema que Paulo teve aqui, que lacerou o coração de Paulo, porque ele estava prestes a morrer? Demas se pregou com Paulo, fez viagem missionária com Paulo, fez tudo com Paulo. No final, Paulo fala assim, ele me desamparou, amando a Babilônia, o presente século. Você tem que, biblicamente, na extensão geral, Babilônia é o presente século mal. É este mundo. Então, mas veja, vocês entenderam que o sentido maior que a Bíblia fala de Babilônia é esse sentido do mundo. Está separado de Babilônia, está separado do mundo. Quantos aqui já leram um livro chamado O que é sair de Babilônia? Ali ele fala bem claramente, né? Que Babilônia é o mundo. E estar fora de Babilônia é estar fora das influências do mundo. Já pensou? Você vai evangelizar um jovem e aí você vai falar desse jovem do poder que isso tem na vida dele. E aí o jovem fala para você, mas eu tenho um problema muito grave. Eu não consigo me desvencilhar dessas músicas. Aí você ouve a mesma música que ele. Aí você vai falar do poder que Cristo tem para livrar ele de uma música que você ouve. Entendeu, queridos? Que significa estar fora da Babilônia para chamar as pessoas a estar fora de Babilônia? Eita. Entende? Imagine que uma pessoa está padecendo ali com uma doença grave, uma enfermidade grave. E ela diz para você, olha, eu não consigo. Aí você vai lá para um missionário da Reforma de Saúde e você vai chegar para ele e falar assim, olha, tem um plano para você, você pode parar de comer o açúcar e tal. A pessoa fala assim, eu não consigo parar, eu não consigo, mas se você doente eu não consigo. Mas você também está ministrando a Reforma de Saúde, você também é escravo igual a ela. Você vai ministrar com... Tem como eu ministrar uma libertação estando preso? Não. Vocês entendem? Sem poder. Exatamente. Vocês entendem, queridos, por que então que essa mensagem daqui, essas 3 primeiras, tiveram que receber um apoio ainda maior? Eles estavam levando a mensagem, mas elas não estavam cumprindo o desígnio que deveria. Aí Deus vai e manda agora mais poder. Nós vamos ver isso. Por fim, ok? Todos entenderam a segunda mensagem. Então, numa linha histórica, nós vamos entender a linha histórica da igreja adventista. A primeira mensagem não é essa de 1840 a 1844. A segunda mensagem, ela vem como? Ela vem quando? Quando essa primeira mensagem foi dada, o que aconteceu? Muitas igrejas rejeitaram essa mensagem. E por rejeitar essa mensagem, combater essa mensagem, houve uma... Quem lembra? Com a divisão. E aí esse povo, né? Porque esperava que Cristo viesse em 44, sim ou não? Cristo não veio. Quando Cristo não veio, o que aconteceu? Desapontamento. E aí aqueles que estavam junto do grupo começaram a sair fora. Se afastaram, começaram a falar mal e tal. E aí pouquíssimos continuaram. E esses poucos que se tornaram, que futuramente se conheceu como a Igreja Adventista Fiel. Então, aí houve essa divisão. E a partir daí que essa mensagem começou a ser dada. Olha, as igrejas caíram. Cristo passou do Santo do Santíssimo. E as igrejas não acompanharam essa
movimentação, e é a partir daí que elas se tornam chamadas igrejas caídas. Às vezes fala assim nesse termo, mas a gente não sabe de onde vem. De onde vem esse termo igrejas caídas? Igrejas em trevas. Por quê? Porque elas não acompanharam a passagem do santo para a justiça. Aí vem aquela visão em primeiros escritos. Quando... Exatamente. Aí vem aquela visão em primeiros escritos. Quando ela vê, ó, Jesus ali, as pessoas ajoelhadas orando, pedindo o quê? Pai, dá-nos o teu espírito. Só que elas estavam orando, mas não perceberam que Jesus fez o quê? Jesus levantou, saiu e foi para outro compartimento. Elas continuaram lá. Aí o que aconteceu? Quem chegou perto do trono? Satanás. E a luz que Satanás começou a dar e poder emanava dele. Mas as igrejas continuaram ali pensando que era Jesus. É a partir daí. Depois de 44, quando elas rejeitam essa mensagem, Cristo passa do santo para o santíssimo, elas não acompanham a movimentação e a partir daí começam a ser igrejas caídas. Por quê? Isso é importante. Por que houve essa divisão? Por que as igrejas se tornaram caídas? E por que só a igreja adventista não é? Porque hoje esse é um dos problemas que falam em relação à adventista. Aí eles são exclusivistas. Esse povo não quer dizer contra, eles são aceita. Então, por que essas igrejas se tornaram caídas? Por que o adventista fala que assim, é simplesmente para dizer, nossa igreja é a verdadeira, o resto é falsa, tudo do diabo? É isso tudo em mente? Infelizmente pode existir adventistas que pensam assim. Mas a raiz histórica que não é essa. Quando nós falamos em igreja clientística, a igreja é uma organização. Só surge quando? 1863. Mas, em 1844, quem eram os chamados adventistas no administrativo de aí? Quem eram os chamados adventistas? PCA. O metodistas, batistas, várias denominações que entenderam pela pregação de Guilherme Miller. Olha aqui a questão. Guilherme Miller, por desse pousado para a primeira mensagem de Deus. Guilherme Miller começou a proclamar o que é que Cristo viria. E aí eles fizeram até um diagrama em 43, vocês lembram disso? Desse diagrama? Só que o diagrama tinha um erro, que Deus propositalmente vai reclamando. Mas a gente não vai entrar nisso. Então, Guilherme Miller começou a pregar. Aí vinham os batistas, vinham de várias denominações. Então não existia a igreja adventista. Eram várias denominações. Então várias denominações começaram a ouvir que Cristo ia voltar. Só que Deus levantou esse movimento, por quê? Porque a profecia das 2.300 tardes semanais estava para se cumprir em 1844. Ok? Então já estava cheio do perto. Vai cumprir, vai cumprir, vai cumprir, vai cumprir. Então, para cumprir, Deus tinha que levantar o povo. Só que o que iria acontecer em 1844? Cristo ia passar do santo para o santíssimo. Então, nós tínhamos diversas denominações que estavam estudando essa mensagem, que estavam estudando esses acontecimentos, só que eles erraram no... Só que, veja, eles eram adventistas todos ali, porque adventistas significa o que eles esperam o... Mas denominacionalmente falando, eles eram o quê? Batistas, metodistas, sim, que em várias outras. Percebe-se? Mas, quando, olha só, eles iam pregar nessas igrejas. Eles entravam nessas igrejas chamadas hoje igrejas caídas. Eles entravam nessas igrejas e iam pregar na boca de Jesus, 1854, tudo isso. Guilherme Miller, certa vez, teve que ser puxado pelo anjo. Vocês já viram essa história? Ele estava lá pregando, começou a gerar raiva nas pessoas. Guilherme Miller chegava no topo da igreja, era chamado para pregar e pregava. Vai ser assim, 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 assim. Aí essas igrejas iam lá e rejeitavam. Aí certa vez Guilherme Miller estava na porta da igreja, um homem veio matar ele. Aí o anjo se pega em pão humano e puxou ele. Senão ia matar ele. Aí nessas pregações, aí as igrejas protestantes dos Estados Unidos, várias delas receberam essa mensagem de púlpito. Então ele pregou, Jesus vai voltar, tal. Só que ele errou o quê? O evento. Só que por ele errou o evento, o que deveria ser feito? Foi feito por uma minoria. Mas que Deus esperava a nossa maioria, vamos estudar para a ciência correta. Um cálculo está perfeito. Vamos estudar para a gente avançar nisso aí, para a gente entender o que já aconteceu. Só que justamente se eles estudassem as igrejas protestantes, o que aconteceu nelas?
um grande relacionamento entre elas, entre as igrejas protestantes. Porque eles iam estudar e iam dizer assim, rapaz, então, na verdade, Cristo passou do santo para o santíssimo. Então, as igrejas protestantes enviou levar essa mensagem. Só que isso não aconteceu. Cristo passou do santo para o santíssimo, eles rejeitaram a mensagem e só um pequeno povo dessas igrejas protestantes que aceitou. E essas igrejas protestantes que rejeitaram, ou não entenderam a passagem do santo santíssimo, nunca iam receber as mensagens evangélicas, nunca iam receber a mensagem do sábado, nunca iam receber essas coisas. Então se tomaram igrejas de trevas chamadas igrejas tá? E aí desses poucos protestantes que continuaram, mas peraí, a profecia está correta, não tem como estar errado. Vamos continuar estudando. Começaram a pedir o Espírito Santo, começaram a pedir, aí entendeu que Jesus passou do santo santíssimo, daí nasceu quem chamou os meninos de pedidos seguintes. Todos entenderam isso aqui. Essa é a nossa história, nossa identidade na profecia. Ok? Então, nós paramos aqui, queridos, na segunda mensagem. Então, para a gente entender o alto amor, mais tarde a gente vai falar sobre o cealismo, né? Então, vamos ver que nós, antes de eu começar a falar sobre o selamento, vamos terminar essa parte, porque autoclamor e selamento estão perfeitamente, intrinsecamente nisso. Essa história ficou clara para todos que é isso. Não é incrível a gente entender de fato a profecia e não olhar como... Aí você olha hoje e vai falar, é certa. Não, a gente está entendendo a raiz do problema. Eles estão percebendo a raiz do problema, vai. As igrejas protestantes rejeitaram a luz do santuário. O que Cristo está fazendo lá hoje. Por isso que elas estão em trevas. Por isso que elas estão no erro. Então nós que vamos levar essa mensagem, o santuário, a caridade presente tem que ser levado para essas igrejas. Nós precisamos levar isso para as pessoas. Então que Deus dê poder para que a gente entenda essas coisas e leve de forma clara para as pessoas. Então que Deus abençoe.